Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai continuar as nossas aplicações de balanço de energia em dispositivos de engenharia, dessa vez trabalhando com compressores. O enunciado do problema nos diz que ar deverá ser comprimido das condições ambientes, no caso aqui pressão de 100 kPa e temperatura de 300 Kelvin, para pressão de descarga de 500 kPa e temperatura de 600 Kelvin. Se a vazão máxima do ar é de 10.000 kg por hora e a tubulação de descarga do compressor tem diâmetro de 75 mm, calcule a potência fornecida pelo compressor. O problema pede para a gente considerar que a velocidade de entrada do ar no compressor é nula, ou seja, ela pode ser desprezada, mas que na saída é não nula, ou seja, ela não pode ser desprezada na nossa equação do balanço, tá bom? Então a gente está falando desse problema aqui, pessoal. O ar ele entra no compressor num certo estado termodinâmico, que seria caracterizado aqui pela pressão de 100 kPa, temperatura de 300 Kelvin, e ele vai sair aqui em um outro estado termodinâmico, na pressão de 500 kPa e na temperatura de 600 Kelvin. O que a gente precisa entender para resolver esse problema? A gente só precisa saber qual que é o princípio básico de funcionamento de um compressor, tá bom? Então, quando a gente está interessado em aplicar balanço de energia para compressores, a gente não está interessado no tipo de compressor, pelo menos não aqui na disciplina de conservação de massa e energia. A gente está interessado em entender para que serve um compressor. É simples assim, tá bom? No exercício anterior a gente trabalhou com turbina e eu mostrei para vocês que, na verdade, quando um fluido passa por uma turbina, ele produz potência. Tá? Existe uma conversão global de energia interna do fluido em potência de eixo, tá bom? Então a potência ela vai sair do volume de controle, no caso, a turbina. Quando a gente está falando de compressores, na verdade o fluido ele vai receber uma potência, vamos considerar aqui nesse problema que seja uma potência de eixo, tá bom? E por consequência disso é que ocorre a mudança no estado termodinâmico do fluido, tá bom? O que é mais interessante aqui é a gente entender que o fluido ele é pressurizado consideravelmente quando ele passa pelo compressor. E é exatamente para isso que serve esse equipamento, para pressurizar um fluido. Então a gente pode enxergar o compressor como sendo aqui um análogo de bomba, sendo que bomba funciona para pressurizar líquidos e compressores funcionam aqui para pressurizar gases, tá bom? Quais são as informações que a gente tem aqui para resolver esse problema? O enunciado nos diz aqui que a vazão máxima do ar é de 10.000 kg por hora e a tubulação de descarga do compressor tem um diâmetro de 75 mm. Então vamos armazenar essas informações aqui. No caso, a corrente de entrada aqui a gente vai chamar de corrente 1, corrente de saída corrente 2, então a gente teria que M1 é 10.000 kg por hora. Percebam vocês que essa vazão aqui está por hora, né? Então seria adequado a gente passar isso aqui para segundo, de forma que o nosso gabarito final da potência esteja em watts. Lembrando aqui para vocês que 1 watt é 1 joule por segundo. Tá bom, pessoal? Então, quando você faz aqui a conversão quilograma-hora para quilograma-segundo, a gente obtém 2,78 kg por segundo, tá ok? E ele nos diz aqui que o diâmetro da tubulação 2 é de 75 milímetros, né? Perceba que ele não fornece qual seria o diâmetro na tubulação de entrada do compressor. Daqui a pouco vai ficar claro o porquê disso. Então, a nossa missão aqui é determinar o valor dessa potência de eixo que foi transferida para o fluido. Então, no caso, a gente vai ter que trabalhar com balanço energético, tá bom, pessoal? De novo, nós temos aqui a equação de balanço de energia que nós estamos utilizando para resolver todos os problemas nessa unidade da disciplina de conservação. Nós já discutimos bastante aqui o que significa cada um desses termos. Seria mais apropriado a gente discutir as hipóteses que a gente vai utilizar para resolver esse problema, tá bom? Então, a primeira hipótese é de que o compressor ele opera em regime permanente, ou seja, estou dizendo aqui que nenhuma variável de processo aqui vai mudar com o tempo, não vai haver um acúmulo energético dentro do compressor, portanto, todo esse primeiro termo aqui seria nulo, tá bom? Não existe esse acúmulo energético. Percebam, pessoal, que não existirá também um acúmulo de massa, tá? E como a gente não tem reação química acontecendo dentro do compressor, a gente pode dizer que a vazão máxima de saída é também de 10.000 kg por hora, que trazendo aqui para o sistema internacional seria 2,78 kg por segundo. A gente está considerando que a operação do compressor é adiabática, portanto isso aqui é igual a zero. Também não temos aqui uma hipótese muito forte, porque normalmente compressores
são bem isolados. Não existirá aqui no caso desse problema potência de expansão ou compressão. A gente está considerando aí que a potência fornecida ao fluido é potência de eixo, portanto isso aqui é igual a zero, e não há variação da energia potencial gravitacional do fluido à medida que ele escoa ao longo do compressor. Então vocês lembram que quando a gente abre esse somatório, na verdade esse GH da corrente 1 e o GH da corrente 2 vão aparecer num delta. Então a gente pode desprezar esse delta do GH, portanto isso aqui vai ser zero, tá bom? E aí o nosso balanço de energia, de forma simplificada, ficaria que zero é igual ao M1, H1, mais a velocidade da corrente 1 ao quadrado sobre 2, menos M2, H2, mais a velocidade da corrente 2 ao quadrado sobre 2, tudo isso mais a potência de eixo. Percebam, pessoal, que aqui a gente está com um sinal de menos, né? Voltando ali para o que a gente já tinha discutido anteriormente, é que a vazão mássica ela é positiva quando a corrente entra no volume de controle, portanto eu estou falando aqui da corrente 1, e ela vai ser negativa para a corrente 2, porque a corrente 2 ela sai do volume de controle, tá bom? E aí a gente pode organizar um pouquinho essa equação, pessoal. A gente sabe que as duas vazões mássicas, na verdade, elas são iguais, então vamos simplificar e chamar apenas de M, tá? Jogando aí os dois termos, né, o termo da corrente 1 e o termo da corrente 2 por outro lado, a gente vai ficar aqui M vezes H2 menos H1, mais M, que multiplica o 2 ao quadrado sobre 2, menos o 1 ao quadrado sobre 2, isso tudo vai ser igual à potência de eixo, tá bom, pessoal? O problema nos pede para desprezar a velocidade de entrada do ar, e aí a gente pode dizer que isso aqui vai ser desconsiderado no nosso balanço energético, tá bom? Mas a gente não pode desprezar a velocidade de saída pelo próprio enunciado. Então, para a gente determinar aqui a potência de eixo, a gente tem que conhecer as entalpias do fluido na entrada e na saída e a velocidade de saída. Já que essa vazão mássica aqui não é um problema para a gente, na verdade o valor seria 2,78 kg por segundo. Então, para a gente determinar a entalpia do ar na entrada e na saída, pessoal, a gente vai ter que recorrer a uma tabela de dados de propriedades termodinâmicas do ar. Então, vou colocar essas informações aqui embaixo. Quando vocês consultam lá a tabela de propriedades do ar, vocês obtêm que a entalpia do ar na condição de entrada, né, na pressão de 100 kPa e a 300 Kelvin, seria de 300,3 kJ por quilograma. Na condição de saída, a entalpia a 500 kPa e 600 Kelvin seria 607,4 kJ por quilograma. E a gente vai armazenar também o volume específico nessa temperatura e pressão de saída, seria 0,3452 metros cúbicos por quilograma, tá bom? Então isso aqui são dados tabelados para o ar superaquecido. Esse dado aqui de entalpia 1 e de entalpia 2 já fica bem visível para a gente para que eles servem. Eles vão entrar nos termos aqui do balanço de energia. Mas para que serviria esse termo aqui do volume específico do componente 2, pessoal? Na verdade, se a gente fizer uma análise de unidades, quando eu multiplico aqui esse valor de 0,3452 metro cúbico por quilograma pela vazão mássica de 2,78 kg por segundo, que seria a vazão mássica do ar na saída, na verdade, vocês concordam comigo que a gente calculou a vazão volumétrica, né, porque estaria em unidade de metro cúbico por segundo. Quando a gente faz essa conta, a gente obtém 0,9596, tá bom? E aí, o que a gente sabe sobre vazão volumétrica lá das primeiras unidades da disciplina? A vazão volumétrica aí, na verdade, ela pode ser utilizada para calcular a velocidade, já que ela vai ser igual à velocidade vezes a área da seção transversal pela qual o fluido escoa, tá bom? E é justamente aqui, pessoal, que vai entrar a importância dessa informação aqui, ó, do diâmetro de 75 milímetros. Porque se a gente supõe que a tubulação de saída do compressor tem uma seção reta circular, na verdade, o dado de 75 milímetros seria esse diâmetro, tá? E a gente consegue calcular essa área aqui como sendo π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, vocês concordam comigo que a área de saída aqui no compressor, vamos abrir mais um parêntese aqui, a área 2 seria π vezes o diâmetro de saída ao quadrado sobre 4, tá bom? Eu multipliquei aqui por 10 a menos 3 porque eu estou trabalhando com a área em metro quadrado, então isso aqui teria que estar em metro. Quando a gente faz essa conta aí, a gente obtém que a área vai dar aproximadamente 4,42
vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Bom, pessoal, se isso aqui é 4,42 vezes 10 elevado a menos 3, vocês concordam comigo que dá para calcular a velocidade de saída? É só jogar essa informação aqui na conta, tá bom? E aí a velocidade de saída do ar seria de aproximadamente 217,1 metros por segundo, tá bom? E aí a gente volta com todas essas informações no nosso balanço de energia, pessoal. Isso aqui entra no balanço de energia, as duas entalpias também vão entrar no balanço de energia. Então, agora a gente consegue resolver o problema. Substituindo os valores aqui em cima, a gente vai ter a vazão máxima de 2,78, que multiplica o H2 menos o H1, 607,4, menos 300,3, mais a vazão máxima, 2,78, vezes a velocidade ao quadrado, 217,1 ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual à potência de eixo, que é o que a gente está querendo calcular. A gente só precisa ter cuidado com as unidades, pessoal. Isso aqui está em quilogramas por segundo, isso aqui está em quilojoule por quilograma, tá bom? Isso aqui, tudo, quando eu multiplico essa vazão em quilograma por segundo e essa velocidade aqui em metro ao quadrado por segundo ao quadrado, né? Na verdade, o quadrado da velocidade, isso aqui está em joule por segundo. Então, a gente vai ter que converter isso aqui multiplicando um fator de joule por quilojoule, tá bom? Porque a gente cancela isso com isso, e esse fator é de 10 elevado ao cubo. Então, quando a gente faz essa conta aí, o nosso gabarito final vai dar que a potência de eixo seria de aproximadamente 919,3 vezes 10 elevado ao cubo de joule por segundo, tá bom? Se a gente quiser passar para quilojoule por segundo, seria 919,3 quilojoule por segundo ou kilowatt. Tá bom, pessoal? Então, a gente percebe aqui que, de fato, potência foi transferida ao fluido, porque isso aqui é positivo, né? Lá no exercício da turbina, a potência tinha dado negativo. Então, de acordo com a nossa convenção de que potência entrando no sistema deve ser positiva, a gente tem aqui que o nosso resultado está coerente, tá bom? Uma outra coisa interessante de se notar é que quando a gente compara os dois termos dessa conta, né? Eu estou comparando isso aqui com isso aqui, de fato, a maior parte da potência é utilizada aqui para pressurizar o fluido, portanto, para gerar um aumento na sua entalpia, já que esse termo aqui ele é menor em comparação com o primeiro termo da conta, tá bom, pessoal? A ideia que eu queria passar para vocês era essa. Qualquer dúvida que vocês tenham tido, eu fico à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.